O Brasileirão está na sua 22ª partida, vai ter uma paralisação por conta da data FIFA. Mas se o Brasileirão terminasse hoje e os critérios para quem está em primeiro, em segundo ou em último fosse gols, finalização, percentual de acertos, precisão no gol, seu time estaria na parte de cima da tabela ou estaria na parte de baixo? Então você vai descobrir isso dos 20 times da Série A agora. Mas antes eu convido você aí a, primeiramente, comentar em que colocação você acha que o seu time vai estar a nível de chute ao gol. Você acha que o teu time é o que mais finaliza ou você acha que o teu time é o que menos finaliza? E segundo, deixe seu like aí e curte a página aí, segue a página aí para que esse vídeo chegue a outras pessoas aí. E vamos embora. Então, vamos começar com uma que todo mundo já conhece, todo mundo que vê a classificação do Campeonato Brasileiro já sabe que o Flamengo é o time que mais faz gols. Então, se eu colocar aqui para filtrar do maior para o menor, o Flamengo foi o time que mais fez gols, 45, tinha 44 no jogo contra o Grêmio, todo mundo imaginava que ia massacrar, provavelmente do time escolhido já no Cartola, o time todo do Flamengo. Aí eles fazem um e tomam um depois de pênalti do Grêmio, e aí o Grêmio consegue sair do Maracanã com empate. Eles provavelmente devem ter chegado lá no Rio Grande do Sul peitando o Inter, ó. Vocês perderam 3 seguidas e a gente empatou com eles lá, ó. É isso. E aí depois do Flamengo vem Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Vasco da Gama e o Palmeiras terminando aí o G6. Na parte de baixo, como os times que menos fizeram gols, Sport Recife, Atlético Mineiro. Se tu somar esses dois times, dá 30 gols. O Cruzeiro, o Mirassol e o Flamengo, eles têm mais do que a quantidade dos gols somados de Sport e Atlético Mineiro. Curiosidade também, o Atlético Mineiro tem 18 gols e 3 desses foram sobre o Fluminense. Seguido, tem Vitória, tem o Santos, Juventude, Grêmio e Ceará empatados com 19. O Fluminense está em 11º ali, está na praticamente mesma colocação, com 24 gols feitos. Ou seja, se terminasse agora, o Fluminense ia praticamente ficar na mesma posição, se fosse ponto ou se fosse gols. Mas e agora? Finalização. Você acha que o seu time é o que mais finalizou? Se você já deu uma olhada aqui, ó, nessa coluna, você já deve ter visto aqui um pouco. Então vamos filtrar do maior para o menor. Do maior para o menor, a gente tem o que? De finalização, sem ser chute no gol ou não. Então, nessas informações aí, o Atlético Mineiro é o time que mais finaliza as jogadas. Mas não necessariamente isso é convertido em gol, porque são 303 finalizações e 316 finalizações e 18 gols, ou seja, um percentual bem baixo de acerto. Depois vem o Flamengo com 313, Cruzeiro com 303, Botafogo com 293, Internacional e São Paulo com 290 e 281 finalizações. Lá embaixo nós temos quem? Juventude, que é o que menos finaliza, Grêmio com 219, Santos com 244, uma finalização a menos do que o Ceará com 245 e Fluminense também com 245. Ou seja, no jogo ali entre Fluminense e Santos, aquele 0-0, estava aqui, ó. Dois dos times que menos finalizam do Campeonato Brasileiro jogando um contra o outro. É um jogo muito ruim. Cara, aquele jogo foi muito ruim. Deixe seu comentário aqui, você tricolor. Cara, você perdeu 2 horas da sua vida? Eu sinto que eu perdi 2 horas da minha vida. Então, continuando, vamos lá, agora para finalizações no gol. Finalizações no gol, você acha que vai ser quem aí, querido torcedor? Finalização no gol vai ser, vamos lá, ou seja, tirando os chutes para fora, aquele que acertou o gol que o goleiro teve que defender. Em primeiro, Flamengo, 120 finalizações no gol. Depois, Botafogo, 105, Cruzeiro com 103 em terceiro, Vasco da Gama, ou seja, ó, o Vasco da Gama é o 4º time do Campeonato Brasileiro que mais fez o goleiro trabalhar. Primeiro, o Flamengo com 120 e o Vasco da Gama, com todos os seus problemas, fez o goleiro defender 98 vezes. E aí, se a gente fizer aí um recorte desses 98, quanto foram trabalho do Fernando Diniz? Ou seja, o problema do ataque,
às vezes é que não consegue fazer o gol quando gera oportunidade, né? E aí tem um outro problema que a defesa também acaba muito brincando demais, né? Lá embaixo agora com Santos, Juventude, Fluminense, Fortaleza, Grêmio e Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras que está nas primeiras posições ali, né, G3, é o sexto time que menos finaliza, né, com 76, junto com o Grêmio. Ou seja, se o critério fosse finalizações no gol, o Palmeiras teria que trabalhar um pouco mais e o Fluminense estaria na zona da gaiola, junto com Fortaleza, Juventude e Santos. E aí, de novo, né, Fluminense e Santos, dois dos três times que menos acerta o gol, jogando contra o outro, a certeza era de jogo feio demais. E aí vamos para mais uma informação, né? Chutes por jogo, ou seja, é basicamente a dependência do finalização, né? Você chutar por jogo, né? É uma coisa praticamente a mesma, né? Então o time que mais chuta, consequentemente, vai ser o time que mais chuta em relação à quantidade de partidas. E aí o curioso é que a gente consegue ter uma métrica legal, porque isso daqui é uma média, a gente pega a soma total das partidas e divide pela quantidade. Dá uma média, por exemplo, do Atlético Mineiro de 16 partidas, perdão, de 16 jogos, ou de novo, 16 chutes por jogo. Eles têm 18 gols, e dá uma média aí de 16, cara, eu já ia errar de novo, 16 chutes por jogo e 18 gols. Sangue do Cordeiro. 16 chutes por jogo. Ou seja, vamos pegar aí que uma média, né? Em jogo ele fez 18 chutes. Ou seja, em um jogo ele conseguiu chutar o que eles fizeram de gol no campeonato todo. Curioso isso. Já o Flamengo tem 15. Isso é para a quantidade de gols deles. É bem bizarro. Botafogo com 14,7. Cruzeiro e Palmeiras. Já o Juventude tem 10,2, Grêmio tem 10,4, Corinthians 11,4, Santos 11,6, e aí o Fluminense dá uma subida 12,3, porque o Fluminense tem uma quantidade de jogos a menos, e aí faz essa média aí subir um pouco, né, em relação aos outros que têm 22 partidas. Quando a gente fala de chute a gol mesmo, né, chute que o goleiro defende, é a mesma do quem mais chuta na direção do gol, consequentemente vai ter essa mesma métrica. Muito parecido Flamengo e Botafogo, né? Aí tem Cruzeiro e o Vasco de novo, mais uma que o Vasco está no G4. Lá embaixo de novo o Santos, Juventude, Fluminense, Fortaleza, né? Curioso que lá embaixo não... Corinthians ali... não tinha mudado. Atlético Mineiro, chute no gol. Acabei errando, olhando errado. Vamos lá, esse aqui. Lá embaixo, Santos com 3, Juventude com 3,1, Fluminense com 3,4, Fortaleza com 3,5. E de novo, cara, que jogo horrível, velho. Como é que um time não consegue chutar uma vez sequer num tempo inteiro, né? E aí agora pra gente ir em relação a, por exemplo, métrica, né, de distância na média do chute, o time que chuta mais distante do gol é o Atlético Mineiro, 20,4, ou seja, consegue arriscar de mais longe ainda, e assim como de próximo do gol, mas a média, se a gente pega todas essas distâncias, dá uma média de 20 metros ali. Fortaleza com quase 20, Juventude também, Ceará, Palmeiras, ou seja, os times geralmente quando não conseguem adentrar dentro da área, tem que arriscar do lado de fora mesmo. E aí esses times aqui, ó, são os times que mais chutaram de longe, acima de 19. Daqui para cá, os times que chutaram mais de perto. O Santos com 17,9, aquele time que sente que não consegue fazer gol se não for de perto. Tipo assim, sem meu tapetinho não consigo, ou seja, sem ser de dentro da área não consigo, né? E qual é o time eu vou balançar um pouquinho aqui? Quero que você adivinhe qual o time que mais sofreu penalidade, qual o time que mais converteu penalidade aí. Então,
Penalidade, o time que mais sofreu penalidade foi o Palmeiras, com 6 pênaltis a favor, e o Vitória, que não teve nenhum pênalti a favor. Desses 6 pênaltis, o Palmeiras converteu 5. Dos 5 pênaltis do Internacional, ele converteu todos. Do Mirassol, 5 converteu 4. Do Grêmio, 5 converteu 5. São Paulo, de 5 converteu 2 só. Caraca. Fortaleza, dos 4 pênaltis, converteu 2. Do Vasco, 4, converteu 4. Flamengo, dos 4, converteu 3. Fluminense, dos 3, converteu 2. Ou seja, o Palmeiras teve 6 pênaltis a favor e 5 convertidos. Se a gente for pegar a quantidade de gols do Palmeiras, são 27 gols. Quase um quinto, quase 20% dos gols do Palmeiras foram de pênalti. Bem alto, né? Por isso que o Palmeiras é chamado de Varmeiras, né? Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí, mais uma vez pedindo sua contribuição para que esse vídeo chegue a outras pessoas, para que esse vídeo consiga, né, acalmar o ânimo de, por exemplo, vascaínos que já estavam começando a imaginar que o time era muito ruim. Cara, essas métricas aqui, elas estão contabilizando ainda as primeiras partidas com o Carrilli, que não chutava gol. Ou seja, o Vasco ainda está com essa média relativamente boa com aquela época que não chutava gol com o Carrilli. Ou seja, se fosse só o Diniz, poderia estar melhor. Mas poderia estar pior também. Poderia estar chutando muito, tomando muito gol e perdendo ele no chute de contra-ataque, perdendo de 1-0. Mas é isso, né? Você, tricolor, que achava que o time era muito, né? E eu, que sou tricolor, já estava muito esperançoso com esse time, mas agora eu tô mais pé no chão, né? Aquele jogo contra o Santos e essa métrica aqui fez perceber que as estatísticas mostram exatamente aquilo que a gente vê. Às vezes não mostram tudo, mas nesse caso sim, mostrou exatamente tudo que a partida foi. 2 times que pouco chutam a gol jogando juntos é um jogo muito ruim. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.